Fala, ferinha! O professor Ricardo Rocha hoje vai falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Isso mesmo. Vamos lá. Contando um pouco da história da trigonometria no triângulo retângulo. A origem da trigonometria é incerta. Entretanto, eu posso dizer que no início do desenvolvimento da trigonometria deu principalmente devido aos problemas gerados na astronomia, na agrimensura, navegações, por volta do século 4 ou 5 a.C. Isso por causa dos egípcios e os babilônicos. Conta a história isso, né? Tem os pergaminhos lá em 2000 a 1800 a.C. Faz tempo. A gente já começou a falar sobre essa historinha da trigonometria. Isso mesmo, ferinha. A palavra trigonometria tem uma origem grega, que é tri, significa três, gono, ângulos, e metrim, que significa medidas. Então, a gente vai fazer a relação entre o lado, o ângulo e o lado em si. A nomenclatura, o número, o ângulo e o lado. Que aí fala assim, ó, etimologicamente falando, significa falar triângulo, que é o estudo das relações dos lados, dos ângulos e dos triângulos. Né? Que é o trilados dos triângulos em si, o gônus, que é o ângulo em si. Na trigonometria encontramos aplicações na mecânica, na eletricidade, acústica, na música, na astronomia, engenharia, medicina, enfim, várias outras áreas do conhecimento do ser humano. Isso mesmo, fera. Um pouquinho aí a gente falar sobre o seno. Preste atenção, fera. Você que é ligadinho aí na trigonometria, aí você está estudando, vem a palavra chamada seno. Da onde foi esse seno? Como é que surgiu esse seno? Aprende comigo. O seno, o nome seno vem do latim, que significa sinus, que significa, sabe o que, fera? Sabe o que? Seio. Isso mesmo, significa seio, aquela volta, aquela curva, aquela cavidade. Lembrou? Isso mesmo, a sua mente é muito impura, né? Isso mesmo. A palavra cosseno surgiu somente no século XVII, um pouco mais recente, né? Como sendo o seno complemento de um ângulo. E o conceito de seno e cosseno foram originados pelo problema relativos, a gente já falou, né? Da astronomia, que enquanto o conceito de tangente aparece que surgiu na cidade de calcular a altura e distância. Lá na frente a gente vai ver que a tangente é cateto oposto pelo adjacente. Então, quando eu digo o oposto, se aqui for o ângulo, aqui o oposto, eu estou dizendo que é a altura, em relação à altura que ele falou lá. E se eu falar aqui adjacente, é em relação à distância. Por isso a tangente tem essa funçãozinha aí, tá certo? Lá na frente a gente vai detalhar um pouco mais. A função tangente era a antiga função sombra, que tinha ideia associada à sombra projetada. Vê, se a gente tem um sol e aqui tem uma vara, essa vara aqui, quando bate o sol aqui, vai ter uma sombra aqui. Quanto mais eu descer a vara, menor vai ser a sombra. Quanto mais alto vai ficar a vara aqui, maior vai ser a sombra. Ok, fera? Esse carinha aí, que é o Hiparco de Nicéia, foi considerado o pai da trigonometria. Isso mesmo, o pai. Por que ele foi o pai da trigonometria? Porque ele fez alguns cálculos e alguns projetos que foi publicado, né, em relação à trigonometria em si. Mas só que na época ele falava muito de astronomia. E aí em si, como ele falava muito desse tema, foi considerado o pai da trigonometria em si. Falando em pai da trigonometria, a gente vai contar um pouquinho também uma historinha da trigonometria. Agora um pouquinho historinha de Ricardo. Isso mesmo. Vê só, se a gente fala assim, trigonometria, vamos lembrar, trigo e é o nome de uma pessoa e metria é o nome de outra pessoa. Digamos que é dois irmãos, lindos e maravilhosos. E aí ambos são apaixonados por uma só mulher. E aí é trigo e metria. Eles são apaixonados por uma mesma mulher e por gostarem dela, ele queria conquistar a mesma pessoa. E conversaram com ela que queriam namorar. A menina, que é espertinha, falou assim, bora, segunda, quarta e sexta, trigo, ele vai estar comigo. E terça, quinta e sábado, metria vai estar comigo. No domingo eu decido com quem eu fico. E aí em si. Chegou a segunda-feira e trigo chegou lá na casa da querida futura esposa dele, se concedesse. E falar, boa noite, sogrão, tudo bom? E aí ele entrou, tudo bom, e trouxe chocolates, trouxe rosas, tudo que a mulher gosta, todo cheiroso, tudo arrumadinho, lindo e maravilhoso. E aí ele sentou no sofá, e aí esperando a sua amada chegar. Quando sentou, deu um beijinho de um lado, um beijinho do outro, e aí deu uma rosinha, deu cheirinho e tal, um beijinho aqui no cantinho, bem respeitador, na testa, e terminou a segunda-feira.
E aí veio a terça-feira, metria o irmão dele, fez, e aí, coroa, beleza? Tudo de bom contigo? Cadê a pirra, meu irmão? Como é que tá as coisas aí? E aí foi chegando, chamou a menina sentou, e aí, em vez de dar um beijinho aqui que Nitrigo fez, ele foi logo dando um beijão na menina, e aí sabe, né? Aquela pegada, aquele toque todinho, e aí foi soltando o metria. E aí, tudo que metria fazia era tocar, pegar, e aí falava gíria, essas coisas. Mas a segunda, a quarta e sexta, Trigo fazia a mesma coisa, terça, quinta e sábado, metria a mesma coisa. Quando chegou ao domingo, era o grande dia, o dia da decisão, para a menina dizer com quem ia ficar. E aí disse assim, Trigo, você é lindo, maravilhoso, espetacular, cheiroso, me dá chocolate, rosas, tudo que a mulher quer. Só que metria, ele faz uma coisa que você não faz. Porque trigo no... Isso que você imaginou agora. Isso aí mesmo. Então vamos continuar a aula para a gente observar aí. O que seria o astrolábio? Astrolábio, você já parou para imaginar como os navegadores da antiguidade faziam para calcular que distância da Terra eles encontravam você enquanto navegavam? Olha para a imagem. Tem aí o navegador, ó, se a gente colocar aqui a distância em si que ele quer calcular em si, tá aqui, ó, da Terra em si, ele vai olhar lá para cima e vai ter, eu coloquei aqui um ângulo de 45 graus, mas poderia ser um ângulo de 60, um ângulo de 30, dependendo da localização onde está a navegação. E aí, você encontra esse alfazinho aqui que vai encontrar, e a gente vai encontrar a distância através ou do seno, ou do cosseno, ou da tangente, dependendo do valor que a gente vai descobrir. Vê só, na medida que tem aqui, ó. O astrolábio é um instrumento naval, antigo, né? Usado para medir a altura de astros acima do horizonte. Tá aqui o modelo do menino aqui olhando a altura, que na figura anterior, tá aqui a estrela dele, ó, que é como se tivesse um menininho olhando aqui em cima, ok? Então, a gente vai ver agora o quadrante, que é tanto o quadrante náutico quanto o astrolábio permitiam saber se a embarcação encontrava-se mais a norte ou mais a sul, a partir da mediação do ângulo que a estrela polar fazia com o horizonte. Então, para resumir, a gente observava que eu conseguia olhar aqui qual é a localização através dos graus que estava aqui em cima, tá certo? Então, se a gente observa aqui, está a 65 graus ao lado, né? Ao norte, a gente observa que a navegação está para cá. Eu sabia se ele tinha que olhar mais para a direita ou para a esquerda. Era como era a tecnologia antigamente. Só que hoje, quer dizer, ainda antes, tinha o chamado balestilha, né, que é um pouquinho antigo também, que é um instrumento de usar o horizonte do mar, que apareceu após o astrolábio, e o quadrante, que era um instrumentado utilizado para medir latitude, a noite e a travessia das estrelas, que há quem afirme que os portugueses que inventaram, mas é outras pessoas que dizem essas coisas aí, né? E hoje, que é o mais comum para a gente chama de teodolito, certo? Que a gente usa lá no curso de edificações, no curso de engenharia civil, certo? A gente usa muito para construção, para medida de asfalto, essas coisas aí, a parte de teodolito, que foi inventado em 1864, é um instrumento óptico de medida utilizado para realizar medidas de ângulos verticais, horizontais, basicamente é um telescópio, só que com movimentos graduados, na vertical e na horizontal, e montado sobre um tripé. Isso mesmo, fera. Ok? Tá aqui o desenho dele, para a gente observar. A gente podia ver uma terraplanagem, como é que está a situação, do que você pode construir um prédio ali ou não, certo? E ver se a terra está plana ou não, a gente vai observar essas coisas. Triângulo retângulo, fera. Triângulo retângulo, a gente vai observar isso, porque até agora a gente falou sobre trigonometria de forma geral. E agora eu vou focar no triângulo retângulo, que a gente vai observar aqui na tela, que foi criado por um garoto chamado, quer dizer, um jovem senhor chamado Pitágoras, né? Que tinha uma universidade que criou esse fundamento aí. No triângulo retângulo existem algumas importantes relações. Uma delas é o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Professor, que danado é hipotenusa? Hipotenusa é o lado oposto a 90 graus. E o que danado é cateto? É os outros lados, que não é a hipotenusa. Que lá na frente ele vai dizer o que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Oposto na frente do ângulo e adjacente entre os dois ângulos dados. Lá na frente ele vai ver. E Pitágoras falou que cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. As relações trigonométricas existem no triângulo retângulo, que admitem 3 casos: o seno, o cosseno e a tangente. Vamos ver o seno. O seno. Seno é a função trigonométrica dado um triângulo retângulo com um de seus ângulos internos, que é o chamado alfa. Pode ser ômega, qualquer um. A gente vai chamar ela de alfa.
como sendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu chamo isso de seno. Ou seja, aí vamos ver na figura. Se eu tenho aqui o ângulo alfa, o cateto oposto é o que está na frente do ângulo. Então, na frente de alfa, tem cateto oposto. A hipotenusa é o maior lado que a gente viu. Então, o seno é cateto oposto, está aqui, ó, seno de alfa, sobre a bendita hipotenusa. Ó, vamos ver agora um exemplozinho para a gente massificar isso aí na nossa mente. Um triângulo retângulo cuja hipotenusa é de valor 10, está aí na figura aqui, hipotenusa 10, e seus catetos são 6 e 8. Então, tem um cateto 6, tem um cateto 8. Aqui, o cateto oposto vale 6 e o adjacente vale 8. Aí a pergunta é, o seno de alfa do ângulo oposto ao lado desse valor é 6 sobre 10. Vamos ver como é que chega em 6 sobre 10. Porque eu sei que o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de alfa é o cateto oposto 6 dividido pela hipotenusa, que é 10. Se eu dividir 6 por 10, vai dar 0,6. Cosseno. Cosseno é uma função trigonométrica dado um triângulo retângulo com um de seus ângulos internos igual a alfa, assim como era o seno. Como sendo a razão entre o cateto adjacente, presta atenção agora, é adjacente pela hipotenusa desse triângulo. Ou seja, vamos colocar aqui a figura para a gente entender. Se no seno era cateto oposto pela hipotenusa, agora no cosseno vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente está entre os dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo 90, e a hipotenusa o maior lado, certo? Vamos ver aí um exemplo sobre cosseno. Um triângulo retângulo cuja hipotenusa é de valor 10 e seus catetos são de valores 6 e 8. O cosseno desse ângulo, o cateto adjacente, é 8 e sobre 10, ou seja, 0,8. Que nem a gente fez no outro exemplo de seno. Vamos ver a figura aí para a gente entender melhor. Se o cateto oposto é 6 e o adjacente é 8 e a hipotenusa é 10, agora eu estou pedindo o cosseno. O cosseno vai ser cateto adjacente, ó, esse de baixo, sobre a hipotenusa, que é o 10. Então, 8 sobre 10, que vai dar 0,8. Vamos ver aí o que seria essa tangente. A razão, a divisão, a proporção entre o cateto oposto e o cateto adjacente, onde seus ângulos agudos de um triângulo retângulo. Ou seja, vamos ver aí. Se a gente tem cateto oposto, ó, na frente do ângulo, sobre adjacente, não vai ter hipotenusa, a gente chama isso aí de tangente, tá certo? Então, cateto oposto e hipotenusa sobre adjacente, eu chamo isso aí de tangente. Isso mesmo, Fé. Vamos ver um exemplo aí. Um triângulo retângulo cuja hipotenusa é de valor 10 e seus catetos são os valores 6 e 8. A tangente do ângulo oposto e adjacente são valores 6 e 8, ou seja, vai dividir 6 por 8. Como é isso na figura, Ricardo? Vamos ver aí, ó. Se a tangente eu sei que é cateto oposto pelo adjacente, então o tangente de alfa, cateto oposto na frente do ângulo, 6, e adjacente, 8. Se eu dividir 6 por 8, vai dar 0,75 o valor aí da tangente. A tangente de ângulos notáveis. Isso aqui são os valores da tabela notáveis, que no Enem, fera, os ângulos de 30, 45 e 60 é necessário você saber. Por isso, tio Ricardo aqui vai cantar uma paródia para você memorizar isso aí. Tá certo, fera? Observa. Ele disse aqui que vai ser o seno, o cosseno e a tangente de 0, 30, 45, 60 e 90. Para a gente olha apenas para 30, 45 e 60. A gente vai cantar assim um rapzinho bem legal, aquele professor loucão, doidão, e vai dizer assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo em todo mundo e raiz onde não tem um. Toque ali na sua tangente, vem, 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 vem. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, demorou? De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo em todo mundo e raiz onde não tem um. Toque ali na sua tangente, vem, 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 vem. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, demorou? Esses ângulos de 30, 45 e 60 vai ser exigido de você lá no Enem, fera. E o seno de 0 vai ser 0, cosseno de 0 é 1 e a tangente de 0 é 0.
O seno de 90 é 1, o cosseno de 90 é 1 e a tangente de 90 não existe. Ricardo, por que a tangente de 90 não existe? Tangente é apenas um toque, fera. Se é um toque só, como é que se o ângulo de 90 graus já é assim o formato, se eu vou tocar nesse próprio ângulo, vai ser a própria reta. Por isso que a gente não tem o bendita tangente do 90 graus. Exemplo 1. Queremos encostar uma escada de 8 metros de comprimento em uma parede, de modo que ela forme um ângulo de 60 graus, com o solo. A que distância da parede devemos apoiar a escada no solo? Está aí o desenho da figura, certo? A gente vai ter aqui o comprimento aqui da escada, de 8, né? Em si. Tem uma parede aqui, né? E tem aqui uma distância da onde a pessoa iniciou até a parede. Então, ele quer saber, na figura que esquematizou aqui, o problema todo, porque na hora da prova você vai desenhar esse problemazinho aí, tá certo? Aí ele quer saber a distância da parede que devemos apoiar a escada no solo. Então a distância da parede aqui, a gente observa que está faltando esse elemento aqui embaixo, que é o chamado cateto adjacente, fera. E aqui é a hipotenusa. Se eu tenho adjacente e tenho hipotenusa, eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Vamos lembrar, recapitulando. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. E tangente, cateto oposto pelo adjacente. Se aqui tem cateto adjacente que está procurando e tem a hipotenusa, adjacente pela hipotenusa é cosseno, fera. Então a gente vai usar aqui, ó, adjacente pela hipotenusa, a gente vai ter que usar o cosseno. O cosseno de quem, Ricardo? Do ângulo de 60 graus. Cosseno de 60, vamos lembrar do assunto, cateto adjacente, que é x, pela hipotenusa, que é 8. Naquela tabela que a gente cantou agora, aquele rap, ferinha, cosseno de 60 é quanto? 1/2, 1/2, sou eu, porque sou eu, meio, 30 graus, ó, metade, tá certo? Ricardinho, ó, 1/2 é igual a x/8, então a gente faz proporção, meio pelos extremos. Então, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 8, 8. Quem vai ser nosso x? 8 dividido por 2, que vai dar o número 4. Então, a medida daqui para cá, o valor de x vai ser 4. Esse foi nosso exemplo 1. Logo, o ponto de apoio da escada no solo deve ficar a 4 metros da parede. Exemplo 2. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada em um prédio fazendo com este um ângulo de 60 graus, a altura do prédio. E aí eu tentei mostrar aqui a vocês que tem a altura do prédio aqui, a 60 graus, onde 30 aqui, ó. E aí a gente especificou em si o valor do ângulo. E aí vai ter 12, o comprimento aqui da escada apoiada, tá certo, pessoal? Vai ter uma altura aí, né, em si. E aí a gente vai chamar isso aqui de hipotenusa, cateto adjacente e oposto. Ricardo, por que oposto? Por que hipotenusa? Por que não sei o quê? E na questão, tu colocasse o ângulo de 60 graus e aqui tu destacasse o de 30. Vamos lembrar a aula de ângulos? Aqui a gente lembra que aqui é 90 graus, quando não tem nada. Foi 60 dado aqui, ó, na questão, certo? Que foi o que montou aqui a escada, o apoio. E se eu tenho 90 com 60, vai dar 150 para chegar em 180, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Então, 90 com 60, 150. Para chegar em 180, 30 graus. Então, o ângulo alfa vai valer 30 graus. Vamos analisar direitinho. A gente lembrou da tabela aqui, tá certo? Em si. E a gente vai usar o seno de 30, que é cateto oposto pela hipotenusa. O oposto vai ser a altura que a gente está procurando, e a hipotenusa tem aqui o valor de 12 em si. Então, seno de 30 na tabela, 1/2. Tá vendo aqui, ó, pessoal? 1/2, naquele rapzinho tal. E aí, cateto oposto, H, hipotenusa, 12. Aí eu faço meio pelos extremos, 2 vezes H, 2H, e 1 vezes 12, 12. Logo, o valor da altura vai ser 12 dividido por 2, igual a 6. Valeu, fera. Nos vemos na próxima aula. Abraços.